Olá, gente, bem-vindo à nossa série Devocional Diário. Hoje estamos no capítulo 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículos que são maravilhosos que estão nesse acervo de João 3, que é João 3,16. É muito importante você, se você tiver uma caneta, grifa isso na sua Bíblia, anota, porque esse é um dos versículos mais importantes da palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Pronto, agora que você já leu o texto, você já acompanhou essa leitura, vamos estar comentando. Primeiro, no capítulo de número 3 de João, é interessante porque João já traz uma narrativa diferente nesse capítulo. Ele começa narrando um fato que aconteceu com Jesus. Ele narra o encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos. Para quem não conhece Nicodemos, ele pertencia a um grupo de fariseus. O que é os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso judaico que vivia em Israel. Lá em Israel tinha alguns grupos, tinha os fariseus, os saduceus, que são grupos que tinha até uma rixa entre eles, mas você vai encontrar muito eles debatendo com Jesus. E os fariseus, eles acreditavam, eles ainda estão esperando o Messias, eles não acreditavam em Jesus como Messias. Por quê? Porque na época de Jesus e no período antes dele, teve muitos revolucionários. Tanto é que quando Jesus ele vem para o povo de Israel, até os próprios apóstolos, eles esperavam um Jesus revolucionário. Um Jesus que fosse libertar o povo do jugo de Roma. E esse Jesus que ia levantar a bandeira, revolucionário, sindicalista, vamos dizer assim. Só que não era isso que Jesus era. Jesus não era um revolucionário. Jesus ele não era um revolucionário nesses primórdios da visão humana. Jesus ele trouxe literalmente uma revolução. Ele trouxe uma revolução na história. Ele conseguiu dividir o mundo em dois períodos. O período antes dele e o período depois dele. Só que essa divisão de Jesus não foi feita por intermédio de uma revolução, onde ele pegou o povo de Israel e colocou como o maior de todos os povos, igual os judeus esperavam. Não. Ele chega com amor, ele chega pregando a justiça, ele chega pregando santidade. E os judeus eles não esperavam isso. Então não era esse o Messias que eles esperavam. Eles esperavam Jesus vir num cavalo branco, todo poderoso, jogando as nações para baixo e mostrar que o povo de Israel era o povo eleito, escolhido por Deus. Só que então Nicodemos ele era representante desses fariseus. Fariseus esses que não gostavam nem um pouco de Jesus, mas não quer dizer que eram todos os fariseus. Tinha alguns fariseus que se converteram. Então João ele vai narrar que logo acontecendo isso, né, que Jesus encontrando com Nicodemos, e é interessante que Nicodemos ele vai encontrar Jesus de noite. Ele foi escondidinho para falar com Jesus. Por quê? Porque o ministério de Jesus mexeu com o interesse de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos ele estudava a Torá. A Torá é a Bíblia separada no Antigo Testamento. O Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés. E fora isso, vem também os livros dos profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores como Isaías, profetas menores como Ageu, me perdoe, e alguns outros, Malaquias, são profetas menores. Então, isso é o que a Bíblia vai narrar, né? Só que então ele vem escondido de noite. Por quê? Porque mexeu com ele ficou sem dormir. Ele nunca tinha visto alguém falar e ministrar da maneira que Jesus ministrava. Jesus tocou a ponto de tirar o cara que é o principal dos fariseus. Olhar e falar assim, não, eu tenho que ir lá conhecer esse Jesus, eu tenho que ter um encontro com ele, eu tenho que conversar com ele. E eles se encontram de noite, às escondidas, para poder conversar. E Nicodemos ele fala, Senhor, você é o Filho de Deus, você é alguém enviado por Deus, porque não tem como alguém fazer o que você faz se não for enviado por Deus. Eu conheço, eu sei, eu já prego essa palavra, só que você é diferente, você quando fala, as estruturas da população se mexem, algo diferente acontece. E Nicodemos começa então a ficar apaixonado por isso. E Jesus fala, Nicodemos, eu sei, só que em verdade eu vos digo, que se a pessoa não nascer de novo, ela não vai encontrar o reino de Deus.
Só que aí quando Jesus fala isso, Nicodemos ele fica assim, mas Senhor, como assim nascer de novo? Então eu já sou velho, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo dentro do ventre da minha mãe para nascer? Aí Jesus fala, não, Nicodemos, quando eu falo nascer de novo, eu me refiro a nascer da água, que é nascer pelo Espírito. Para você que não sabe, quando você vai lá e se batiza, o batismo significa isso. Significa você, o seu velho homem, ser sepultado em Cristo. Assim como Jesus morreu, ele morrer e ressuscitar com Cristo. Ou seja, Jesus ele morre na cruz e ressuscita. Então o batismo significa que o seu velho homem morreu, mas ressuscitou um novo homem. Então ali é uma nova história. Por isso que você tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque quando você aceita Jesus, reconhece ele, fala, Senhor, eu reconheço que você veio na terra, morreu e ressuscitou para me dar direito à vida. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Isso te dá direito à vida. E é isso que Jesus está falando, e através disso vem o batismo. O batismo que Jesus fala, o batismo das águas. Por isso que João até testificou isso, quando João estava batizando, ele falou, eu batizo com água, mas vai vir um que batiza com Espírito. Só que essa parte de batismo com Espírito, vamos entrar lá na frente, quando a gente chegar em Atos. Mas então, Nicodemos, ele fica com isso na cabeça, e Jesus, ele conversa com Nicodemos, fala, não, Nicodemos, calma, você tem que fazer isso. E aí a gente chega no capítulo de número 16, no versículo de número 16 do capítulo 3. Quando Jesus ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Repara bem nesse termo, tal maneira. A maneira que Jesus amou o mundo foi de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que não tinha nem palavras para o autor descrever. Não tem palavras, como que vai descrever um amor tão grande, a ponto de dar o seu próprio filho? E esse paralelo dessa mensagem é muito lindo, porque ele diz justamente sobre isso, sobre o Deus que entregou o filho dele a quem ama. Se você voltar lá atrás, no Gênesis, você vai pegar a história de Abraão, quando Deus ele vira e pede a Abraão o filho dele, o filho que ele ama, que era o filho da promessa. E Abraão leva Isaac, só que quando chega na hora de sacrificar Isaac, Deus fala, não precisa, Abraão, sacrifica o cordeiro. Sacrifica esse cordeiro aí no lugar de Isaac, porque eu entendi que você me ama mais do que ama seu filho. E isso é necessário. Às vezes Deus pede as coisas a gente só pra gente mostrar pra ele, não onde está nosso coração. Então, quando você vê isso aí, Abraão sacrifica, esse sacrifício de Abraão já era a representação disso, do filho de Deus que seria entregue. Porque quando Abraão vai sacrificar Isaac, Abraão tem Deus pra ter misericórdia. E fala, não, Abraão, para, não precisa, para, eu já entendi. Pode parar. Só que quando Deus vai sacrificar Jesus, não tinha. Agora Jesus teve que morrer mesmo, por remissão dos nossos pecados. Tanto é que João disse, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro Pascual. Igual Moisés sacrificou o Cordeiro na Páscoa e passou nos umbrais das portas para o espírito da morte não entrar, Jesus era o primogênito. E ele foi morto por nós, para nos dar direito à vida. Então é isso que é o batismo, é isso que Jesus estava tentando tratar ali. Então eu quero que você entenda isso, a importância desse texto, por isso que eu fiz questão de citar ele, além dos que nós já citamos, que é os 5 versículos diários. Então, eu quero que você leia, você medite nisso, porque Jesus, ele te ama. Ah, mas às vezes minha vida tá difícil, eu não sei como é que eu vou fazer, hoje eu acordei, Rodrigo, e tá bem complicado. Ei, Jesus te ama. Se você respira fundo aí agora, respirou, é porque você tá vivo. Se você tá vivo, a Bíblia diz, enquanto tiver vida, há esperança. E passando isso, o que acontece na segunda parte do capítulo 3, a gente vai encontrar mais outro testemunho de João Batista. A Bíblia vai dizer que então os discípulos de João chegam em João incomodados e falam, João, tem alguma coisa acontecendo errada, João. Aquela pessoa que você mostrou lá na beira da água, lá que falou o cordeiro e tudo, que você fez questão de mencionar, ele agora, João, ele tá batizando, ele tá curando, ele tá transformando. Ué, João, eu não tô entendendo. E eles começam a ficar com ciúmes do ministério de Jesus, comparando o ministério de Jesus com o ministério de João. E deixa eu te falar uma coisa, cada um tem seu chamado. O seu chamado não é o mesmo chamado do seu irmão do lado. O seu chamado não é o mesmo chamado do seu amigo, da sua mãe. Cada um vai ter o seu chamado. Então você não pode ficar comparando o seu chamado com o de outra pessoa. Cada um tem seu chamado. Tem umas pessoas que o chamado dela o chamado dela é caridade. Outra pessoa tem um chamado de orar, outra pessoa tem um chamado de interceder, cada um tem o seu chamado. Então você não tem que achar que você é inferior porque o chamado da pessoa está sendo maior do que o seu. Não, cada um tem o seu chamado. E cada um tem um tempo determinado. Então é só você ter paciência, que o seu tempo também vai chegar. E o interessante é que João ele fala, gente, eu tô aqui só para preparar o caminho. Eu sou aquele que veio para preparar o caminho. E por isso que eu fiz questão da gente ler também João 3:30, que ele fala, porque é necessário que eu diminua
para que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua, melhor dizendo. Ou seja, é preciso que Jesus ele cresça cada vez mais na minha vida e que eu diminua. Porque o importante não sou eu, Rodrigo, não é você, o importante é Jesus. Quanto mais Jesus crescer na sua vida, quanto mais Jesus crescer no seu ministério, mais você vai ver a graça de Deus te impactando. E isso é importante. É importante você se unir a essa graça, você abraçar esse chamado e viver essa essência. Então, queridos, agora eu quero te convidar a orar. Ore, adore, peça para Deus, para que Ele venha crescer e que você venha diminuir. Peça para Ele, para você viver o chamado dele. Peça para Ele também, diga para Ele que você o ama, mostre para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Agradeça a Ele por Ele ter vindo, morrido e ressuscitado para te dar direito à vida. E é isso, galera. Então, até amanhã, até o nosso próximo devocional. Ore, busque. E se você está aqui, parabéns, você está conseguindo chegar lá. Vamos continuar e vamos terminar o livro de João.